ler o texto da palavra de Deus, eu quero convidar a nossa irmã Kelly, a nossa irmã Gislane. Você pode dar uma chegadinha aqui na frente que eu vou dar um presente para vocês. Nossas irmãs já consideramos como membro da igreja. Vai ser recebido no segundo domingo de outubro, qual teremos o batismo dos dois filhos da Gislane também conosco nesse dia. E isso é de muita alegria. Eu sinto muito alegre de nossa irmã conosco, tá bom? Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos ver o que o Senhor tem que falar ao nosso coração nessa noite. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Vamos fazer leitura até um pouco longa. Nós vamos fazer do verso 1 até o verso 19. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, verso de 1 até o 19. O 19 versículo. Vamos ler todo esse texto e vamos meditar em alguns, tá bom? Aqui nos fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo de Israel. E o texto nos diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembrou-me de ti e da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias de sua colheita. Todos que se devoraram se fazia culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e toda a família da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a inutilidade dos ídolos, e se tornando nulo eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermo e de covas, por uma terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum? Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vos contaminaste da minha herança, fizeram abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratava da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Portanto, ainda pretearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pretearei. Passai as terras do mar de Chipre, vede, mandai mensageiro a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve algumas nações que trocasse os seus deuses, posto que não era deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefado, diz o Senhor. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de água viva, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presas? Os leãozinhos novos rugiram contra ele, levantaram a voz, e da terra deles fizeram uma desolação em sua cidade. Então queimaram, e não há quem nela habite. Até os filhos de Menfis e de Tarlefine pastaram no alto da cabeça. Acaso tudo isto não te sucedeu por haver deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terá ido ao Egito para beber
as águas do Nilo, ou indo à Síria para beber as águas do Eufrate, as tuas malícias te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, o quão amargo é deixar o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Irmãos, esse texto nos chama muita atenção. Por isso que eu fiz questão de ler todo o texto, porque ele nos chama a atenção das pessoas que muitas das vezes deixam a sua caminhada, afasta do Senhor. Naquele período do profeta Jeremias, se vocês observar aqui principalmente o verso 8, nós lemos, parece que a gente está vivendo o dia de hoje. Parece que está vivendo os dias de hoje. Existia uma situação naquela época, o povo se afastaram de Deus, corrupção, tudo que era contra a vontade do Senhor, fizeram com que o Senhor falasse toda a verdade. Ele fala sobre você deixar de beber a água do manancial de água viva para beber água no rio de água podre. Ele faz a referência, eu queria colocar, se você pensar, um rio, que nem o rio Guandu, antes de passar pelo tratamento, como é aquilo lá? É isso que o Senhor está dizendo, é você procurar água suja para beber. É você andar atrás de ídolos. É você andar atrás daquilo que não vai te trazer valor nenhum. Quando ele fala, indo atrás dos ídolos, me deixou por causa de ídolos. Irmãos, começam a pensar, quantos ídolos estão no nosso coração? Quantos ídolos estão no nosso coração? Às vezes nós não percebemos. A gente dá mais valor do que Deus, é esse Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que tem promessa de levar para essa cidade celeste. Ele fez essa promessa para cada um de nós. E muitas das vezes nós saímos do caminho do Senhor, desviamos, vamos procurar coisas em lugar errado. É isso que o Senhor está dizendo e o texto está nos falando. Se nós analisarmos esse texto, onde ele diz, olha, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, das suas afeições. Se você imaginar, pensar, quando ele fala aqui, lembro de ti da sua afeição na mocidade, é que nem um casal quando está namorando, os dois, novo, né, jovem, namora, fica noivo, recebe uma aliança, faz promessa, chega na igreja, faz os seus convidados, traz todos os convidados para a igreja, ali faz uma promessa na presença do Senhor. Ele recebe a aliança, que é a aliança que vai confirmar tudo aquilo que está acontecendo. Aí passa anos e começa a ter problemas, muitas das vezes no casal, e vai desfazendo, se desfaz, fica só a lembrança. Muitos de nós, se não cultivar essa presença de Deus na nossa vida, essa caminhada que é tão difícil. Como é difícil um casamento? Manter um casamento por anos e anos. Caminhar com o Senhor também é difícil, porque exige fidelidade. Então ele diz, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando era jovens, do teu amor, quando noiva, de como me seguia, como era fiel a mim. É o próprio Deus dizendo e falando para nós. Me pergunta, você é fiel a mim? Por isso que no início eu falei, ninguém conhece o nosso coração. É só Deus. É só Ele que pode entrar na nossa mente. Por isso que eu gosto muito lá de Salmo, quando o rei Davi, ele fala, olha, sonda a minha mente, meu coração, vê se há alguma coisa mal e tira de mim, para que eu possa continuar andando nos seus caminhos. No verso 3 ele diz, então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da tua colheita, todos que devoraram se fizeram culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor, que o Senhor pesava a mão sobre aqueles que maltratavam o povo de Israel. Mas ele diz uma coisa, irmãos, que nos chama a atenção para cada um de nós. No verso 5 diz assim, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim? O que eu fiz para que vocês afastassem de mim? O que vocês acharam em mim para ir atrás de outros ídolos, de imagens de escultura? Salmo 115 nos diz sobre andar atrás de coisas sem proveito. Quando diz, onde está os deuses deles?
fala sobre Deus feito de madeira, que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, depende de ser carregado. Ainda diz mais: todos aqueles que seguem esses deuses e andam atrás deles, é igual a eles, são cegos, porque não enxergam Deus vivo e verdadeiro, o Deus que é o Criador de todas as coisas. É o único Deus que pode nos salvar, é o único Deus que pode nos dar alimentos, é o único Deus que pode nos matar a nossa sede com água viva, como diz Jesus lá a mulher samaritana. Desse poço que você está tirando água, se você beber, você vai continuar tendo sede. Mas a água que eu te der, jamais você terá sede. Jesus é a fonte da água da vida. E muitas das vezes as pessoas deixam a fonte e vai beber água lá no rio de Eufrates, lá no rio Nilo, que era água suja. É isso que Jesus está dizendo, procurando coisas no lugar do Senhor, que não vai te levar a lugar nenhum. Muitas das vezes as pessoas não dão valor. O grande Deus que Ele é. No verso 6 disse: e sem perguntar, e nem perguntaram, e sem perguntar onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, sem nem perguntar, já foram atrás de outros deuses. Por uma terra de ermos e de covas, por terra de sequidão, sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse do seu fruto o seu bem. Mas depois de ter entrado nela, vós contaminaste da minha herança, fizeste abominação. Todas as vezes, irmão, que nós fazemos alguma coisa que desagrada o Senhor, com certeza o coração do Senhor fica triste. Aqui é um relato de tristeza de ver o seu povo o abandonando, depois de ter tudo na mão, depois de passar pelo deserto, eles ter sustentado, ter colocado ali condição dele andar de dia e de noite, uma nuvem para refrescar o sol e uma coluna de fogo para aquecer a noite, depois de ver sair água da rocha para aquele povo matar sua sede, vir maná do céu para que matasse a fome deles. Depois de tudo isso e muitas outras coisas que aconteceu no período do deserto, eles abandonam o Senhor, eles abandonam o Senhor. E não só, as pessoas, a liderança leva esse povo para o caminho errado, porque ele diz: os sacerdotes não disseram nada, ficaram quietos, não guiaram, não orientaram, não disseram que ele estava errado. Muitas das vezes, irmãos, nós falhamos porque nós deixamos de falar a verdade da palavra de Deus. E a verdade é essa, é o que está escrito aqui. Isto é a verdade. A palavra de Deus, ela é santa, ela é correta. A palavra de Deus é a verdade. E matar sua sede, beba a água da fonte que é o manancial, que é Cristo Jesus. Essa sim. Ele diz mais: onde está o Senhor? Onde está o Senhor, seu Deus? E os que tratava da lei não me conheceram. Será que acontece hoje também? Os pastores prevaricaram contra mim, aqueles que orientavam, ensinavam. Os profetas profetizaram por Baal, profetizaram mentira. Irmãos, quando o Senhor fala, esse texto nos traz para a nossa vida, para nós termos até o cuidado de algumas mensagens que a gente ouve. Mensagem às vezes distorcida da palavra de Deus. A pessoa diz: olha, cuidado, por lá de onde você está se alimentando. Cuidado onde você está bebendo água para matar a sua sede. Cuidado. Porque se for uma água, se não for água pura, ela pode trazer enfermidade. E aqui não fala em enfermidade do corpo, não. Enfermidade, doença espiritual. E se não ser tratado pela palavra de Deus, essa doença pode levar à morte, morte espiritual. Afastamento total do Senhor. Muitas das vezes, por estar bebendo água em lugar errado. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito, deixando o Senhor atrás de coisas sem valor, de nenhum proveito. Irmãos, diz assim, olha, no 12, espantai vós disso do céu, horrorizai de tudo isso, ficai atormentados, diz o Senhor, porque 2 males se cometeu o meu povo, a mim me deixaram. 2 males terríveis. O primeiro é deixar o Senhor. A mim me deixaram. O manancial de água viva, aquele que mata a sede, que é Cristo Jesus, aquele está levando para Jesus. E cavaram cisterna de rota que não
retém água, morreria de sede. Acaso Israel, escravo ou servo, nascido em casa, por que, pois, veio a ser presa? Porque deixaram o Senhor. Por quê? Porque se eles continuassem no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor e tudo que o Senhor tinha ensinado, cada dia mais e mais ele seria abençoado, que era a promessa do Senhor, de levar eles e colocar numa terra onde mana leite e mel. Qual a promessa do Senhor para nossas vidas? Nós estamos que nem este povo andando no deserto, um deserto diferente, neste mundo pecaminoso, cheio de problemas, mas com uma promessa, que no final estaremos junto com o Senhor, morando na cidade celeste e bebendo água da fonte da vida, onde não há choro, não vai haver doença mais, onde teremos vida com Cristo, definitivamente. Mas corre o risco da gente desviar do Senhor e trocar o Senhor por outros deuses. Muitas das vezes, eles perguntam, mas qual Deus? É só idolatria? Não, irmãos. Eu vi vários pregadores falar sobre o próprio dinheiro. Às vezes nós amamos mais a riqueza, o dinheiro, do que Deus. É um ídolo que nós criamos. Aí nós lembramos do jovem rico, chega perto do Senhor, mestre, o que eu tenho que fazer para ter a salvação? Ele explicou e falou, não, mas eu conheço a Bíblia. Falei, então vende tudo, distribui os pobres e segue-me. A palavra de Deus diz que o jovem rico ficou triste, virou as costas para Jesus, porque amava mais a riqueza do que Cristo Jesus. Às vezes nós estamos trocando o nosso Deus. Quer ver uma coisa, eu já falei aqui, vou repetir hoje de novo. Às vezes nós temos ídolo no futebol, ídolos, cantores, e tudo bem, pode ter, mas não podemos trocar por Deus. Deus é Deus em primeiro lugar da nossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas será acrescentado na sua vida. Palavra de Jesus. Tira os ídolos do seu coração. Analisa a sua vida e vê se tem algum ídolo que está no seu coração. Por isso que ele diz, acaso tudo isso não te sucedeu por haver deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Foi maltratado, pessoas que atacaram Israel. Agora, pois, que lucro terá indo lá no Egito beber da água, e para beber das águas do Nilo, que está todo ao contrário, ou de Eufrates? Qual o lucro que você teve? O Senhor pergunta, a tua malícia te castigará. Ele diz, olha, castigo veio sobre vós por ter deixado a Deus, deixado o Senhor, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, quanto amargo é deixar o Senhor teu Deus e não ter amor de mim. O final que, irmãos, ele fecha, diz o Senhor, mas não é qualquer Senhor, ele repete, diz o Senhor dos exércitos, diz, olha, temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. É o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou, te formou, que cuida de cada um de nós. Trocar Deus por qualquer outra coisa é o mesmo que deixar de beber a água da fonte da vida. É afastar de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele é a fonte. Quer beber a água da fonte? Chega a Cristo. Ele é a fonte. Ele vai matar a sua sede, a sua necessidade espiritual para uma caminhada segura todos os dias da sua vida. Com toda a dificuldade, irmãos, que temos. Todos os problemas que temos, dia a dia da nossa vida. Mas só vamos conseguir vencer os problemas, as dificuldades, ligada a Cristo, o nosso Salvador. A videira verdadeira. Ele mesmo diz, sem mim você nada pode fazer. Sem mim você nada pode fazer. Somos totalmente dependentes do Senhor, seja lá quem for. Sem Cristo nós somos um galo seco. Por isso que diz lá em João, eu sou a videira verdadeira e você é o ramo. Nós somos o ramo dessa videira. Se desligar da videira, secamos e morremos. E ele diz mais, depois de seco, o que faz com ele? É lançado no fogo, queima e acabou. Vamos pensar, como está a nossa vida, como está o nosso coração com Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, aplica, ó Deus, no nosso coração a tua palavra lida nesta noite, e cada um de nós, ó Deus, pecador que somos, necessitado que somos, tiramos, ó Deus, como exemplo do texto do povo de Israel para nossas vidas, para que possamos, Senhor, ter uma vida constante com o Senhor, e não trocamos o Senhor por nada. O Senhor é o único Deus,
como diz a tua palavra. O Senhor não aceita dividir, ó Deus, a sua glória. E faça com que, Senhor Deus, a cada dia mais nós entendemos tudo isso, ó Deus, para glorificar o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.